E agora a gente conversa com o Igor Damasceno, chegando aqui no nosso telão, porque ele traz informações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, Rose. Pois é, ontem ele deixou a prisão domiciliar para passar por um procedimento cirúrgico. E aí, Igor, bom dia para você. Conta para a gente o que você traz de informação. Oi, Rose, bom dia para você, para o Luiz, bom dia a todos que nos acompanham e ótima semana para a gente. Essa foi a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a prisão domiciliar, ainda que por algumas horas, depois da condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele já tinha conseguido essa autorização para deixar a prisão domiciliar por parte do ministro Alexandre de Moraes, foi ele quem concedeu essa saída temporária para exames médicos, isso antes da condenação, já estava tudo certo para que Bolsonaro fosse até esse hospital particular aqui na região central de Brasília. O deslocamento da casa de Bolsonaro até esse hospital é algo em torno de 25 minutos, não é tão longe assim. Bolsonaro mora em uma área um pouco mais afastada da região central, mas o deslocamento em si não tem grandes percalços. E assim foi, ele chegou ontem por volta das 8h30 da manhã, no horário daqui de Brasília, e não demorou muito. Bolsonaro apresentou algumas manchas na pele e a equipe médica dele precisou fazer um exame, uma pequena cirurgia para então entender qual a origem dessas manchas. Elas esses exames agora vão passar por alguma biópsia para saber se as manchas são benignas ou malignas. E depois, então, virá o que os médicos poderão fazer em relação a essas manchas que apareceram na pele de Bolsonaro. Mas não só isso. Também foi apontado que o ex-presidente ainda tem resquícios. Imagens mostram resíduos da pneumonia que ele sofreu há cerca de 2 meses. E também mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com um quadro de anemia. Os médicos já estavam nos alertando, a gente inclusive trouxe essa informação aqui no Manhã no Ar na semana passada, que Bolsonaro não ia até o julgamento de forma presencial justamente por causa do quadro de saúde dele. Bolsonaro estava apresentando alguns quadros de saúde que o deixavam um tanto fragilizado, um tanto com dificuldade de fala por causa dos engasgos, os soluços. Ele também está com uma tosse muito forte. Foi comprovado que é porque ele ainda tem resquícios da pneumonia e algum quadro de fraqueza. Isso foi comprovado por causa da anemia. Somado tudo isso, essas manchas que apareceram na pele de Bolsonaro, então a equipe médica dele o orientou a não ir presencialmente nesse julgamento. Então a defesa do ex-presidente sequer cogitou pedir autorização a Alexandre de Moraes para que Bolsonaro fosse ao plenário da primeira turma acompanhar esse julgamento. Ele acompanhou todos os dias das sessões em casa mesmo, tentando se recuperar desse quadro clínico que não é considerado bom. E a defesa dele já falava, olha, a saúde dele não está muito boa, ele está um tanto fragilizado, somado a isso, a saúde emocional de Bolsonaro também está bastante debilitada, ele tem apresentado quadros depressivos, tem chorado bastante por conta de tudo que está acontecendo. Então é realmente um momento delicado para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que essa biópsia vai demorar um pouco para ter o resultado e aí fica na expectativa da equipe médica para saber se essas manchas são benignas ou malignas e o que pode ser feito além disso. Os médicos de Bolsonaro também orientaram que ele faça exercícios físicos. Bolsonaro tem, por exemplo, piscina em casa e alguns equipamentos de academia. Só que a defesa disse que a piscina ele não pode entrar por causa da tornozeleira eletrônica e ele também não quer fazer caminhada na esteira, não quer fazer esteira, porque ele realmente está com uma saúde emocional um tanto debilitada. E isso pode, então, provocar um agravamento do quadro de saúde do ex-presidente. Então, é um momento de alerta para ele, para os familiares. Bolsonaro tem recebido a visita de familiares justamente para que, nesse momento, ele possa ter essa saúde um pouco mais recuperada, possa minimizar todos os impactos de tudo que vem acontecendo na vida do ex-presidente. O fato é que ele continua
em prisão domiciliar, aguardando a publicação do acordo do Supremo para que a defesa recorra da decisão da primeira turma e tenta, pelo menos, diminuir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. A expectativa é que Bolsonaro passe a cumprir a pena somente em dezembro deste ano. Luiz e Rose. Vamos acompanhar, Igor. E agora a gente vai mudar de assunto para falar que após o STF desobrigar a presença do careca do INSS ali na CPMI do Instituto Nacional do Seguro Social, a presença dele foi confirmada e ele deve ser ouvido hoje. Ô Igor, conta pra gente aí as informações. Pois é, Luiz, a CPI mista que deve ouvir o careca do INSS está marcada para hoje às 4 horas da tarde no Senado Federal, prédio bem aqui ao lado do Palácio do Planalto. Ele foi preso preventivamente na sexta-feira passada. A gente trouxe esse assunto nas primeiras horas do dia, aqui no Manhã no Ar, a mando do Supremo Tribunal Federal. Então foi deflagrada essa nova fase da operação, que resultou na prisão do careca do INSS. Ele está na Polícia Federal, aqui em Brasília, e nesse fim de semana o STF disse que ele não era obrigado a comparecer na CPI mista que investiga a fraude no INSS. Mas mesmo assim ele se colocou à disposição dos parlamentares e disse que vai sim comparecer à comissão hoje às 4 horas da tarde para responder aos questionamentos dos parlamentares da CPMI. O fato é que, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o careca do INSS é apontado como um dos líderes dessa eventual organização criminosa que desviou cerca de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas entre 2019 e março de 2025. Ele é apontado como um dos grandes interlocutores desse esquema bilionário de desvios no INSS. E o que os parlamentares querem saber na CPMI? Qual o real envolvimento do careca do INSS? Se outras pessoas estavam envolvidas, pessoas influentes, no caso, pessoas ligadas ao governo federal, pessoas ligadas ao INSS, ao Instituto em si, se essas pessoas o ajudavam nesse esquema fraudulento. Na operação da semana passada, a Polícia Federal ainda apreendeu joias, dinheiro em espécie e carros de luxo na mansão do careca aqui em Brasília. Ele morava num bairro chamado Lago Sul, é considerado o bairro mais nobre da região centro-oeste, onde moram, por exemplo, ministros, parlamentares, mora a poucos quilômetros do presidente Lula. Então é um bairro caríssimo e que ele mantinha a vida de luxo, de acordo com a Polícia Federal, com base no dinheiro que foi desviado nos últimos 6 anos. Então tudo isso complica a situação do careca. Ele sabe muito bem que ele está complicado até as tampas na Polícia Federal, com a Justiça, que o manteve preso preventivamente, e agora os parlamentares querem tirar mais informações dele para avançar nas investigações da CPI mista. Vai ser às 4 horas da tarde. Eu e o nosso colega Bruno Tibério estaremos, então, nessa CPMI, nessa audiência, para trazer todos os desdobramentos, aquilo que é oficial e aquilo que é bastidor, e mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na TV A Crítica. A gente fica no aguardo dessas atualizações, dessas informações, viu, Igor Damasceno? O que eu desejo para você, meu amigo, é um ótimo dia de trabalho, uma semana abençoada, um abraço aí na família também. O fato é, queremos saber o que está acontecendo, o que aconteceu, não importa quem esteja envolvido. E parlamentares da oposição continuam a pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para pautar o projeto de anistia após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O assunto vai ser debatido na reunião de líderes que acontece nesta semana e virou motivo de embate com os governistas. Os advogados dos réus condenados pela trama de golpe de Estado aguardam a publicação do texto oficial da sentença para recorrerem da decisão. Esse é o motivo de eles não serem presos imediatamente. As defesas vão apresentar os embargos de declaração, que são possíveis omissões ou contradições da decisão para rever as condenações ou tentar diminuição de pena.
A análise dos embargos é de responsabilidade da própria primeira turma do STF e não há previsão de mudança. Sabendo disso, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem aumentar o debate em torno do PL da anistia. O deputado federal Biratan Sanderson, que é da oposição, garante que o tema vai ser pautado já na quarta-feira que vem. Estamos absolutamente otimistas no sentido de que na próxima quarta-feira vamos aprovar o requerimento de urgência, que já tem inclusive cerca de 270 deputados que assinaram esse requerimento, e se aprovado, que certamente será, aprovar o texto da anistia ampla, geral e restrita. Não é uma anistia fake. Anistia de mentirinha nós não podemos apoiar e não vamos apoiar. Já o deputado Rogério Correia, da Base, afirma que o texto é inconstitucional. A gente espera que isso tenha o resultado rápido e que a pena já seja aplicada imediatamente, que é o que o país precisa, e a democracia. Eu acho que é um exemplo de democracia para o mundo inteiro. Não é possível que aqueles que trabalharam durante tanto tempo para impor um regime autoritário ao país e não aceitar o resultado eleitoral, precisa de uma punição exemplar. E pela primeira vez, também generais que falaram em golpe militar estão agora incluídos nesta pena. Durante o julgamento, os ministros da primeira turma ditaram o tom, confirmaram a inconstitucionalidade da matéria. Segundo os ministros, a Constituição proíbe o perdão para condenados por ataques à democracia, o que invalida o texto. Nesse sentido, a avaliação é que haja um agravamento da crise entre o Congresso Nacional e a Corte Suprema. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!